E vamos lá. Gente, hoje eu separei um conteúdo que eu acho que vai ser muito pertinente, né? Pra quem gosta de estudar, pra quem se esforça, é dedicado, quer aprender, quer evoluir, principalmente quer ser diferente, certo? Então, eu sempre escuto vocês comentando comigo, entre as pessoas, né? Quando eu estou, às vezes, entre amigos, entre rodas de pessoas, aqui mesmo, né, nesse IG, em comentários dos posts, as mães falando assim, mais as mães, os pais também, mas mais as mães. Eu não consigo parar de gritar, eu não consigo fazer isso que ela fala pra fazer, eu não consigo educar do jeito que a disciplina positiva fala, eu não consigo fazer, quando eu vejo eu já gritei, quando eu vejo eu já bati, quando eu vejo eu já puni, eu me descontrolo, é muito difícil, certo? E aí, eu decidi trazer esse conceito pra vocês, que foi o que me mudou, tá? E ainda me muda até hoje, né? Porque eu também não sou perfeita, também tenho as minhas falhas, mas é o que me faz mudar até hoje e o que me fez mudar como mãe, né? Que é o quê? A gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o nosso cérebro pra gente conseguir mudar padrões de comportamento, tá? Então vamos pensar assim, tudo isso que eu tô dizendo pra vocês agora é PNL, tá? Programação neurolinguística, é neurociência, é como se formam as conexões do nosso cérebro que determinam o nosso resultado, tá bom? Então vamos pensar assim, tudo que a gente faz pela primeira vez, tudo que a gente, o nosso comportamento, o nosso primeiro comportamento, ele vai formar uma trilha neural no nosso cérebro, uma linha neural, tá? São sinapses neurais, são neuroassociações que são formadas. Então, por exemplo, a criança está formando neuroassociações o tempo inteiro. Imagina quando ela é um bebê, tudo é novo. Então, se ela está olhando para o céu, é novo, ela tá vendo ali, querendo ou não, pela primeira vez. Se ela viu um passarinho, é novo, ela tá vendo o passarinho pela primeira vez. Então, por isso que a criança, ela prende a atenção dela muito rápido com tudo, quando ela é muito pequena, e tudo pra ela é muito atraente, né? Porque ela tá formando neuroassociações. Um bebê forma neuroassociações cerca de 700 por minuto, olha só. 700 neuroassociações por minuto. Então, o cérebro funciona numa velocidade muito alta, certo? Então, tudo que a gente faz, a gente forma neuroassociações, tá? Então, por exemplo, eu tô lá educando meu filho, de repente, ele faz alguma coisa que eu não concordei e eu dou um grito, né? Eu grito, eu nunca tinha gritado antes com a minha criança, por exemplo, tá? Formou uma neuroassociação. Se essa neuroassociação foi positiva, ou seja, positiva para mim, a criança parou naquele momento de fazer o que eu não gostaria que ela fizesse, o meu cérebro registra na minha mente que aquilo foi bom. Porque assim, todo o nosso comportamento, isso que eu tô dizendo para vocês, quem explica é o Tony Robbins, tá? Tony Robbins, ele é o pai da PNL, pai da programação neurolinguística. Ele é um crânio sobre a questão da fisiologia cerebral pra gente mudar o nosso estado, tá? Então, tudo que a gente faz, seja dor, ou seja, recompensador, ou seja, se é alguma coisa que traz algo bom, que traz algo ruim, é registrado no cérebro, tá? Então, por exemplo, eu gritei, mas eu gritei porque eu queria que meu filho parasse o mau comportamento. Então, não gerou uma dor em mim, tá? Em mim gerou algo bom, porque ele parou aquele comportamento naquela hora. Então, meu cérebro capta, ele vai atrás da ação, ou seja, ele foi atrás daquilo que gerou aquele sentimento. O que gerou aquele sentimento foi o grito. E ele registra esse grito no meu cérebro como uma neuroassociação positiva. Olha só. Por isso que eu gosto de dizer assim, nosso cérebro, ele é burro. Por que ele é burro? Porque ele tenta nos proteger, só que ele não racionaliza o contexto, ele não traz um contexto, ele não te questiona, entendeu? Então, por exemplo, se o seu grito, e entendam, parênteses, ele não te questiona se você não aprendeu a se questionar, tá? Então ele só vai registrando. Então, se você gritou, funcionou naquele momento, ele foi atrás daquilo que trilhou a conexão e ele registra no seu cérebro assim, isso foi positivo, o grito. Então formou ali uma trilha neural, certo? Formou uma neuroassociação. Ficou registrado e vai ficar registrado para sempre, ad eterno, até você decidir mudar.
E aí, como tem essa neuroassociação registrada, quando acontece um novo episódio, você já tem um caminho neural, uma trilha neural formada. Então você repete o padrão de comportamento e você grita de novo, certo? Gritando de novo, forma de novo mais uma trilha neural. Reforça essa trilha neural, certo? Reforçando essa trilha neural, você vai fortalecendo essa sinapse, ou seja, a gente chama de crenças. Então vira um aprendizado, né? Você aprende aquilo passa a ser o seu padrão comportamental. Por mais que você não queira gritar. Tem muita gente que fala assim pra mim, Gabi, eu não quero gritar. Mas quando eu vi, eu já tô gritando. Porque em algum momento da sua vida, quando você gritou, deu um resultado que naquele momento você queria, então foi positivo, e você inconscientemente começou a reproduzir esse comportamento, fortalecendo aquela região, né, que tinha sido formada, aquela neuroassociação, e ela vai se intensificando, então, ou seja, vai se aprofundando o comportamento. Isso acontece com todas as pessoas, é assim que a gente funciona, certo? Tem uma perguntinha assim, cérebro burro, por quê? Vou explicar depois mais pra frente isso, mas porque a gente acaba fazendo as coisas sem a gente se sentir bem feliz, digamos assim, por completo. Por exemplo, eu não quero gritar, eu não gosto de gritar, mas eu não sei como fazer e eu continuo gritando. Porque uma vez que foi registrado aquilo dentro do meu cérebro, né, ele continua repetindo o comportamento, porque as neuroassociações, elas são no subconsciente, mas elas emanam para o nosso corpo. Nós temos vários neuroreceptores que se espalham pelo corpo. Essas neuroassociações, né, mandam neurohormônios para esses neuroreceptores e a gente acaba reproduzindo a ação. Mesmo que a gente não queira fazer, a gente não consegue fazer diferente, porque o nosso cérebro ele não pensa separado da gente, ele pensa o que a gente pensa. É um pouco complexo, mas é uma brincadeira que eu falo quando eu digo cérebro burro, porque ele acaba a função do nosso cérebro é nos proteger, tá? Então, por exemplo, quando eu falei pra vocês em outras lives sobre vícios e sentimentos tóxicos, né? A gente se vicia a eles. Então, pessoas depressivas, por exemplo, elas têm uma quantidade de hormônios negativos dentro dela circulando no corpo e no cérebro dela muito grande. A frequência dessa repetição gera um vício emocional. O meu cérebro ele se vicia, né, com aquela química cerebral que é produzida. E aí quando eu tento ser diferente, ele bloqueia, porque ele começa a receber algo que ele não está acostumado. Então ele fala assim, opa, isso eu não quero, isso não é pra você. No intuito de te proteger, ele te limita de mudar. E aí você tem as fugas emocionais. Por isso que uma pessoa depressiva, por exemplo, se a gente tenta tirar ela da depressão logo de cara, se a gente fala, não, vamos passear, olha que dia bonito, às vezes ela passa mal, às vezes ela entra em conflito com ela mesma, porque são hormônios diferentes sendo produzidos num cérebro que não está acostumado. Como ele quer te proteger, mesmo sendo bom o que você está tentando proporcionar, ele quer te proteger, ele te limita. É nesse sentido que eu digo. O mesmo acontece quando a gente está produzindo neuroassociações, tá? Gritou, funcionou, registrou. Ele não vai falar assim pra você, ó, funcionou, porém isso não é bom, entende? É nesse sentido, é uma brincadeira. Mas vamos voltar lá. O que acontece, gente? Então, a gente vai formando ao longo da vida as repetições do nosso comportamento. Então, a gente grita, eu tô trazendo pro contexto, certo? Mãe e filho. Mas isso vale pra tudo na sua vida. Vale pros seus relacionamentos pessoais, profissionais, casamento, amizade, tudo, tá bom? Dá pra se encaixar em tudo, mas eu tô trazendo pro contexto familiar. Então a gente está acostumado a bater, a punir, a castigar, né? A chantagear. A gente vai repetindo esse comportamento de educação com a criança, então a gente vai fortalecendo esses pontos no nosso cérebro, certo? E é por isso que é tão difícil a gente mudar, porque aí são pontos cerebrais fortalecidos. No livro do Tony Robbins, ele cita um estudioso dos Estados Unidos que ele fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos com um macaco. Então ele fez o seguinte, ele mapeou o cérebro desse macaco e ele treinou esse macaco, toda vez que ele tocava o dedo do macaco, qual região cerebral acendia, certo? E ele percebeu que um lugar ali era alimentado no cérebro toda vez que ele tocava. Então ele condicionou, ele treinou esse macaco a sempre tocar os dedos para conseguir comida, certo?
E aí, fazendo isso, foi aumentando a área cerebral específica responsável por esse comportamento repetitivo, entende? Então ele foi registrando, mapeando e foi vendo que foi aumentando de volume mesmo, certo? Foi ficando maior. Ao longo do tempo, ele percebeu um aumento, eu não lembro certinho, mas se eu não me engano, salvo engano, depois tem que conferir no livro, de 600% nessa região. Ou seja, toda vez que o macaco tocava, expandia aquela parte cerebral, aquela sinapse, ou seja, uma nova linha neural se formava, aumentando o volume daquilo. A ponto de, o macaco sempre percebia que ele precisava tocar se ele quisesse comer, né? Então, para eu comer, eu precisava fazer isso, a repetição do comportamento. Chegou um ponto que ele não precisava mais, né? Não era mais pensado ele tocar para comer. Então, ele fazia mesmo sem ser recompensado. Por quê? Porque o volume daquela neuroassociação estava tão grande no cérebro dele que virou um hábito, um aprendizado. Isso acontece com a gente também. Entende? Então ele percebeu que a repetição de padrões comportamentais aumenta a massa, né, responsável pela nossa interpretação, pelo nosso meio de tomar decisões, as nossas crenças, as nossas sinapses neurais. E aí ele fez o seguinte, agora eu vou testar para ver se isso eu consigo diminuir, porque o nosso cérebro tem plasticidade neural, ou seja, eu mudo em qualquer época da minha vida. Por isso que pau que nasce torto nunca se endireita? Mentira, a gente pode mudar. Mas é desafiador? É desafiador, mas a gente pode mudar, certo? E aí ele começou a fazer com que o macaco parasse de tocar a ponta dos dedos, daquele dedo repetitivo que tinha virado um hábito, um aprendizado. E ele foi orientando o macaco a fazer outros movimentos no lugar desse. Ao longo do tempo, ele foi percebendo que aquela massa que tinha aumentado 600% foi diminuindo. Foi diminuindo, foi perdendo força, perdendo conexão, até se dissolver. Essa é a neuroplasticidade. Ou seja, se a gente parar o comportamento, a gente enfraquece aquela neuroassociação até que ela desapareça da nossa vida. Consequentemente, a gente transforma padrões de comportamento em novos comportamentos e agora conscientes. Por isso que a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está se comportando, de como a gente está se comportando, para a gente começar a pensar e querer agir diferente e mudar sinapses. Então, por isso que tem gente que fala assim pra mim, Gabi, eu estudo, mas eu não consigo. Eu já li o livro, mas eu não aplico. Eu já fiz os cursos, mas melhorou muito, mas ainda não consigo mudar por completo. Porque não é só estudar, tá? Não adianta só pensar. Eu preciso mudar o meu comportamento, principalmente a minha comunicação. É por isso que eu falo muito de ferramentas de coaching aqui também, né? A gente precisa disso, a gente tem que ter conhecimento do nosso cérebro pra gente mudar comportamentos e conseguir novos resultados. Então, que nem pra mim, tá? O tanto que eu estudo, como é que eu consegui parar de brigar, como é que eu consegui parar de gritar, como é que eu consegui parar de fazer isso, né? Primeiro eu tomei conta do porquê que eu reagia assim. Então, o que é que ativava, né? Qual era o meu gatilho mental que ativava o grito, né? Porque se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu falo de como a gente foi criado, são sinapses formadas, são aprendizados, então é uma série de coisas que a gente tem que estudar sobre a gente. Mas eu entendi os meus gatilhos e eu comecei a respirar fundo. Porque se eu tomasse decisões logo de cara, diante de um comportamento, o meu intuito, a minha primeira ideia de comportamento é gritar, é ameaçar, é bater, é punir. Poxa, a sociedade faz isso, eu fui criada assim. Então eu tive que sair de cena, tá? Eu tive que me retirar, eu tive que fazer, a gente chama da disciplina positiva, da pausa positiva. E pensar, porque não é automático. Eu não tinha essa trilha neural formada, então eu precisava entender o que eu deveria fazer naquele momento para fazer, e meu primeiro comportamento diante de uma educação mais respeitosa formaria uma neuroassociação diferente, eu enfraqueceria a outra. E eu comecei a fazer isso. Então, às vezes eu fazia de cara, sim, às vezes eu fazia depois de um tempo, também. Hoje é automático? Hoje é automático. Hoje as pessoas vêm pra mim e falam assim, Gabi, mas meu filho falou isso, eu fiz isso, o que eu deveria fazer? E aí a gente encena, eu falo, então fala pra mim, vamos ver como que a gente conduz. E a pessoa fala e a gente vai encenando, ela vai, tá vendo, eu não tenho essa ideia que você tem. As mães falam pra mim, eu não consigo pensar rápido assim.
Hoje é rápido para mim, eu sei, eu busco logo a forma eficaz, eu encontro a resposta porque eu treinei o meu cérebro. Não é porque eu sou diferente de vocês, eu treinei o meu cérebro. Então vocês também podem, tem que treinar. Como? Nunca pode parar de estudar. Então não parem de se alimentar com livros, com vídeos, com estudos, com leituras, com pessoas que pensam como vocês. Gente, se vocês estudam aqui no meu canal, tá? Se vocês me ouvem aqui toda semana, leem os meus posts, mas daí, fechando o celular, vocês estão no meio de pares, de pessoas que punem, que castigam, que falam que isso é mimimi, que não acreditam. Estão no meio de pessoas que não pensam como vocês, ou que pelo menos não respeitam a opinião de vocês, vocês vão fortalecer as sinapses negativas. Então, vai ser uma guerra entre novas sinapses com antigas sinapses, certo? Qual é que vai ficar mais forte se eu estou alimentando a ruim? Então, quando você se deparar com comportamentos da sua criança, você vai acabar gritando com ela, certo? Você vai, porque você está alimentando as sinapses negativas do seu cérebro. E ele não vai pensar por você, certo? Ele reproduz aquilo que você manda para ele de combustível. Entende? Então, eu tenho que me alimentar. É por isso que eu falo, tem semanas que eu tô mais pavio curto, digamos assim, aqui em casa, principalmente na época de TPM. Sim, o que eu faço? Eu estudo mais. Eu leio mais. Quando eu percebo que eu tô com a paciência mais curta, eu vou ler mais, eu pego um livro novo, eu leio 3 livros ao mesmo tempo, eu assisto mais vídeos, no tempo que eu tenho sobrando, eu tô tomando banho, eu tô cozinhando, eu tô com o áudio ouvindo aqui coisas para alimentar o meu cérebro, que eu preciso dizer para ele que eu preciso ter autocontrole. Você tá entendendo? Se a gente não fizer isso, a gente não consegue mudar, e para tudo na nossa vida. Então, papais e mamães, como é que eu consigo parar de gritar com meu filho? Como é que eu consigo parar de punir, parar de castigar? Quando eu vejo, eu já ameacei. Né? Quando eu vejo, eu já falei pra ele, ó, se você não fizer isso, eu não tenho mais passeio. Para, respira. Não tomem decisões no auge da emoção, no calor da emoção. A criança, ela começa a manifestar algo em nós, né? De ira, digamos assim, quando a gente vai percebendo que a gente está perdendo o controle. Já tomem consciência desse sentimento quando ele estiver surgindo e já saia de cena, entendeu? Saia de cena e depois você entra com um novo comportamento, um novo pensamento a respeito daquilo. E aí você age, porque quando você fizer isso, você vai estar formando uma nova trilha neural, certo? E quem gostar de PNL, estudem os livros do Tony Robbins. Tem vários, tá? E ele ensina isso, ele aplica mais para nossa vida pessoal. O foco dele não é falar sobre paternidade, sobre maternidade, mas a gente pode trazer para o nosso contexto. E você pode aplicar isso na sua vida profissional ou na sua vida familiar. Estudem, leiam também. Nem tudo que eu digo aqui para vocês, eu aprendi em cursos, em livros sobre parentalidade. Muita coisa eu aprendi em estudos que falam da nossa vida pessoal, da nossa existência, e aí eu aplico aqui para dentro da nossa linha aqui de parentalidade. Então vocês também podem fazer isso, tá? Existem aquele livro esqueci o nome dele, acho que é Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Ele também ensina a gente a como não ser violento na forma de falar. Né? Então, comprem livros que trabalhem vocês de dentro para fora. Depois de estudar a disciplina positiva, vai ser muito mais fácil, porque você vai entender como é que eu aplico essa ferramenta. Ah, para aplicar essa ferramenta, eu preciso mudar isso aqui. Porque nós somos físicos, certo? A gente é físico, é a nossa fisiologia, principalmente cerebral. Se eu mudo comportamentos, eu mudo a minha estrutura cerebral. Eu me torno uma nova pessoa. Eu fiz um post esses dias, faz um tempinho já, e eu coloquei, evolua tanto que as pessoas tenham que conhecer você de novo. Por quê? A gente pode ser diferente e as pessoas podem olhar pra gente e falar assim, nossa, não te reconheço mais. Algumas vão achar isso bom e vão se orgulhar de você. Outras vão sentir inveja e vão falar, nossa, não tô gostando da pessoa que você se tornou. Mas é porque, na verdade, ela tá dizendo que ela não gosta da pessoa que você se distanciou dela para se tornar. Porque, uma vez diferente de algumas pessoas, a gente precisa se
distanciar, certo? Então, gente, é muito importante a gente se conhecer, entender como é que funciona o nosso cérebro para conseguir parar de gritar, de bater, de castigar, de chantagear a nossa criança, tá? Entendam, se você tem o hábito de fazer isso, você tem trilhas neurais, sinapses neurais fortalecidas, a gente chama no coaching de crenças limitantes, fortalecidas dentro de você. Como é que você vai enfraquecê-las? Tendo comportamentos opostos. Ah, Gabi, então agora eu vou deixar meu filho fazer tudo que ele quer? Não. Mas como é que eu construo uma comunicação não violenta com a minha criança, a fim de criar uma nova trilha neural, mais saudável, mais respeitosa e enfraquecer aquela? E aí, no início, eu vou ter que fazer uma pausa. No início, eu vou ter que respirar fundo. No início, eu vou ter que sair de cena e pensar, porque ainda não é automático. O grito está sendo automático. A punição está sendo automática. Como é que eu enfraqueço ela? Quanto mais eu gritar, quanto mais eu punir, quanto mais eu castigar, mais forte eu torno aquela sinapse. Então eu preciso mudar os comportamentos se eu quiser mudar a minha estrutura cerebral e me tornar uma nova mãe. Gabi, mas como que eu mudo o comportamento? Respirando primeiro, saindo de cena primeiro, pensando numa alternativa diferente do grito. Eu gritaria agora, o que eu faço? Eu não sei o que fazer naquele momento. Sai e pensa, se você está estudando, se você tem conceitos, vai surgir a sua ideia, até virar automático. Vai um tempo para virar automático, mas gente, vira e acontece. Tá certo? E nunca parem de estudar, nunca parem de se alimentar, nunca parem de buscar. Diálogo entre pessoas também é excelente, tá bom? Pessoas que pensam como você. Sempre tem alguém com uma ideia nova, com algo novo que você ainda não conhecia, que você ainda não praticava, e isso pode te ajudar a fortalecer crenças positivas, potencializadoras na sua mente. Certo? E é isso. Tem bastante pessoas aqui escrevendo, não consegui ler. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar para ler. Do cérebro burro eu já expliquei o que eu quis dizer. Teve uma pessoa que colocou assim, mas essas crenças na terapia aparecem através do pensamento automático. E sim, por mais rígida que seja a crença, pode sim ser feita reestruturação cognitiva. Claro, é preciso o processo, sim, né? Por isso que a psicologia também é fantástica. Em alguns casos a pessoa não consegue sozinha, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca fiz tratamento psicológico, né? Nunca fiz terapia, nunca fiz. Embora eu tivesse vontade, acabei não dando prioridade para isso. E o meu perfil comportamental é resolver as coisas, e eu me mudei sozinha, com muitos estudos também vindos da psicologia, tá? Mas eu me mudei sozinha, eu identifiquei as minhas dores sozinhas. Tenho vontade de fazer terapia? Claro, um dia talvez eu faça, tá? É o que eu falo aqui, tem gente que não consegue, então precisa de um profissional, precisa de alguém te ajudando e te auxiliando. Busque um profissional que case com o teu nível comportamental, com a tua percepção comportamental, porque dentro da psicologia existem linhas, né? Linhas comportamentais, linhas da psicanálise. Busca aquela que vai mais alimentar você, né? E se necessário for, faça aí a terapia, faça a psicologia. Mas mesmo fazendo, continue estudando. Porque às vezes o psicólogo, ele não faz milagre porque você não se empenha também em se alimentar ali durante aquela semana onde você trabalhou aquilo em sessão. Então você também precisa trazer um esforço, uma dedicação para aquela sessão ser muito mais eficaz na sua vida. Tem pessoas que fazem anos de terapia. Tem gente que chega para mim e fala assim, ai Gabi, fiz 10 anos de terapia e as coisas parecem que não fizeram tão sentido como tá fazendo aqui em uma conversa rápida de 1 ou 2 semanas. Mas por quê? Primeiro que a terapia já te trouxe consciência de muita coisa, por isso que o que eu tô dizendo fez sentido, certo? E segundo que o meu trabalho é o comportamental. O que você vai fazer para atingir o seu resultado? Então vai ler, vai estudar, vai se alimentar, vai buscar coisas que vão mudar as suas sinapses. Aí, aliado à terapia, é sucesso. Tá? Então sim, para algumas pessoas eu indico, sem o terapeuta você não vai conseguir. Para outras pessoas, talvez eles consigam essa inteligência emocional de estudar, de se dedicar, de se empenhar, certo? Tudo vai depender de pessoa para pessoa.
Mudando o pensamento, muda-se o comportamento. Sim, o pensamento ele vai gerar um sentimento que vai gerar um resultado. Só que não adianta só mudar o pensamento, porque, por exemplo, se eu pegar e falar assim, não, agora meu filho fez isso, então se eu conversar com ele, eu tô pensando em algo positivo, mas se na hora eu decidir fazer diferente, não adiantou nada eu pensar. Entende? Então o pensamento ele tem que acompanhar o comportamento. Eu preciso então me comportar da forma como eu pensei. Aí eu começo a mudar a sinapse, certo? E é isso, gente. Espero que tenha feito sentido e que vocês decidam aplicar na vida de vocês esse despertar de consciência para que vocês consigam atingir novos resultados, principalmente na parentalidade. Tá certo? Beijo grande e até amanhã. Fui!